No governo comunista, era proibido qualquer tipo de manifestação religiosa. De maneira geral, era proibido produzir literatura religiosa. É por isso que os livros tinham que ser produzidos de maneira clandestina. Não tinha nada de impressão de livros. Quando chegava um livro, como Primeiras Visões ou Desejado de Todas as Nações, nós tentávamos copiar à mão. E a gente copiava, porque tínhamos interesse nesses livros. Não era comum ter livros na época. E para conseguir um livro, nós tínhamos que copiar esse livro. E assim, a literatura adventista foi sendo disseminada na Ucrânia. De mão em mão, os registros iam ganhando contornos, caligrafias e significados muito pessoais. E a mensagem ia sendo impressa na minha língua materna e na mente de meus familiares. No silêncio de cada letra transcrita madrugadas adentro, as cópias se transformavam em volumes, que por sua vez eram guardados como tesouros pelas famílias e tidos como instrumentos de grande valor para a edificação dos pequenos grupos de fiéis. Mas não é difícil imaginar que reproduzir os livros não foi uma tarefa simples. Nós copiávamos à mão e tentávamos esconder das autoridades, porque se as autoridades soubessem, certamente perderíamos os livros. Por isso os livros eram guardados em segredo. Cada um copiava o seu. Bem, os livros manuscritos atraíam menos atenção das autoridades. Eles eram mais interessados nos datilografados. Os manuscritos não eram tão importantes para eles. As mesmas mãos que seguravam a enxada e o arado por horas a fio durante o dia se esforçavam para conduzir cuidadosamente o lápis e a caneta antes do raiar do sol. De noite e de dia trabalhávamos e à noite copiávamos até o sol nascer. Meus pais chegavam no finalzinho da tarde e faziam a refeição. E já escurecia. A mãe nos colocava para dormir, mas eu notava que o meu pai sentava na mesa, pegava a caneta e o papel e começava a escrever. Quando era pequeno, eu não entendia por que o meu pai fazia aquilo. Não me lembro se ele nos contavam o que era. Mas eu entendo o valor desses momentos para o meu pai. Ele escrevia 1 ou 2 páginas por noite, o que dava. No sábado, logo após o culto de pôr do sol, meu pai não estava mais tão cansado, então ele conseguia copiar mais folhas. Eu lembro que eu dormia com o meu irmão e na hora de dormir ele contava uma história. Nós dormíamos e o meu pai ia escrever. À noite escrevia e às 6 da manhã, o meu pai e a mãe iam para o trabalho. Meu avô copiou sozinho vários livros. Um dos maiores foi o Desejado de Todas as Nações. E além dele, outros irmãos e irmãs participavam da mesma missão.